Boa noite a todos. Eu queria, antes de tudo, agradecer a nossa audiência que permanece aqui depois de mais de quase 11 horas de evento. Enfim, procurarei ser breve e atingir os nossos objetivos o mais rápido possível, da forma mais light possível. Nessa altura do campeonato não dá para ser diferente. O objetivo dessa apresentação é dar conhecimento para representantes da comunidade científica sobre o processo em andamento para a construção do Plano Nacional de Adaptação. E dar esse conhecimento para mostrar as oportunidades de interação que existem entre os tomadores de decisão e a academia, ou seja, onde a gente pode receber, onde a gente pode e precisa receber a contribuição de vocês. A gente encerra essa sessão com uma apresentação da Fundação Getúlio Vargas, que vai trazer os recortes setoriais que foram definidos pelos representantes do governo federal, em sua maioria, e para os quais a gente busca uma validação da comunidade científica. Esse processo de validação não se encerra hoje, o pessoal vai explicar posteriormente, mas ele tem início, ele é lançado hoje. Então, eu faço parte da Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, é a secretaria do secretário Carlos Klink, do Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental, a despeito de toda a discussão que teve sobre licenciamento ambiental geral em Santo Antônio. O nome do departamento está em processo de alteração. A gente vai se tornar o Departamento de Políticas para Adaptação e Combate à Desertificação. Até o presente momento, a gente pode dizer que o governo estava centrado, a sociedade como um todo, nas medidas de mitigação, nas políticas de mitigação. Esse foi o principal esforço feito até o momento. E a criação do Departamento de Políticas para Adaptação e o próprio esforço para a construção desse plano é uma tentativa de reequilibrar esses dois eixos da mudança climática. A gente precisa atender a uma meta colocada no PPA, que, em suma, nos manda elaborar o Programa Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas até 2015, com os objetivos ali postos, né? Aos quais eu acrescentaria aproveitar as oportunidades criadas pela mudança do clima. Então, além de reduzir os riscos e a vulnerabilidade, minimizar os prejuízos materiais, os impactos, e promover a melhoria socioambiental, existe aí o aproveitar as oportunidades criadas, e nós precisamos de um plano para estruturar essas possibilidades. É uma agenda que apresenta desafios, né? Um deles é que a tomada de decisão para o longo prazo. Acho que já foi dito aqui mais de uma vez ao longo desses dias que isso é um déficit do governo. Enfim, lidar com questões de longo prazo, mas quando estamos falando de adaptação, enfim, isso faz parte do métier, então é um desafio que já se combina com uma deficiência que a gente nota no governo. A incerteza sobre os impactos, então é muito difícil dizer exatamente o que vai ser 2050, né? Se nós teremos um futuro, o futuro dos filmes de ficção científica ou uma tragédia dos comuns. O arranjo institucional federativo também. Então, o secretário ele já tinha mencionado sobre como a articulação federativa é um desafio para a gente hoje na Política Nacional de Mudanças do Clima, e esse arranjo ele se reapresenta nas discussões sobre adaptação, principalmente porque a gente entende que o papel do governo federal é fundamentalmente diferente daquele do governo estadual e municipal quando está lidando com as questões. Isso, sobretudo, porque os impactos são locais e as medidas adaptativas, as respostas a esses impactos, também têm um caráter local.
Então, em que medida ou até onde deve chegar um plano nacional de adaptação é uma das dúvidas que paira sobre o grupo responsável por fazer esse plano. Nós temos lacunas de informações e dados, isso também foi dito aqui pelas diversas sub-redes, por diversos pesquisadores, e eu vou me permitir uma digressão, porque, de fato, se existe uma lacuna de informação e dados para pesquisa científica, para séries históricas, de informação primária para cenários e modelos, quando a gente vai lidar com os tomadores de decisão, é o que fazer, qual emprego dar a essa informação. O volume de informação que nos chega é diferente, enfim, pessoalmente eu me sinto vivenciando um overflow de informação. Recebo muito mais estudos, papers e notícias do que eu consigo processar. E como essa informação me ajuda na tomada de decisão, é um problema, né? Enfim, o dia a dia que a gente tem lidando com esses estudos não é fácil. E uma grande contribuição que a academia dá é a sistematização desse conhecimento, é a sistematização da informação. Isso permite empregar melhor os recursos disponíveis, mesmo os recursos humanos que precisam tomar conhecimento dessa informação para tomar uma decisão embasada minimamente em evidências científicas. Ademais, essa sistematização facilita a identificação de lacunas a serem preenchidas, ou seja, qual é a informação que está faltando e que eu tenho que providenciar. Nesse sentido, o esforço do painel brasileiro de fazer os relatórios de avaliação nacional e de redigir, de preparar o sumário executivo, é de fundamental importância. Eu vou retomar esse ponto no futuro, mas uma coisa que também já foi dita hoje, que é uma carência, é o de melhorar a comunicação entre a academia e o tomador de decisão. Então, enfim, eu já participei de uma discussão sobre zona costeira, um simpósio em Porto de Galinhas, e teve discussões sobre geóides e elipsóides que eu simplesmente sou ignorante para entender. Assim como eu preciso de um tradutor para me dizer como que o estudo sobre túneis de ventos e clareiras na Amazônia deve orientar as políticas que a gente está fazendo. Então, essa comunicação, ela precisa ser trabalhada. Foi mencionado, acho que pelo Gustavo, sobre a intenção de se criar uma sub-rede de comunicação. Eu acho que é uma iniciativa que merece todo apoio. Academia e governo precisam aprender a conversar para que a relação com a informação mude. Então, de perdidos e desorientados em meio a papers que a gente não consegue entender, a gente precisa desenvolver uma relação minimamente afetuosa com a informação que vocês estão produzindo. Por que ter um plano nacional de adaptação? E aqui eu vou passar diversos slides tentando responder essa pergunta, mas uma delas, e a que é a resposta mais evidente, é a economia de escala na elaboração de evidência técnica e científica. Não faria sentido que cada estado ou cada município resolvesse fazer um trabalho de cenarização, de modelagem para os seus planos estaduais e municipais. Isso, evidentemente, pode ser centralizado e coordenado pelo governo federal. A equidade e equilíbrio na orientação das políticas, porque, considerando que os impactos são diferentes, a exposição ao risco é diferente, que a capacidade adaptativa de cada município é diferente, tendo um plano nacional, nós podemos estabelecer critérios de priorização. O governo federal também tem legitimidade para promover a concertação entre diferentes atores públicos e privados. A resposta para a mudança do clima, a adaptação à mudança do clima, ela não está inserida ou não está contida apenas no Ministério do Meio Ambiente ou no Ministério de Ciência e Tecnologia ou na academia. Ela vai muito além disso, envolve outros ministérios, existem outros incentivos, outras políticas, existe um diálogo que tem que ser estabelecido com o setor privado, e o governo federal se percebe como legítimo para promover essa concertação.
Ademais, produzir diretrizes e orientações para a gestão pública, a gente quer, evidentemente, contaminar as outras políticas que possam contribuir para esse processo. Então, tanto a questão de compras públicas, quanto os assuntos fiscais e regulação setorial em nível nacional que possa contribuir para uma economia, para um desenvolvimento resiliente. Indicar prioridade política e incentiva a conscientização sobre o tema. Então, na própria elaboração dos relatórios de avaliação nacional, a gente percebe que há uma concentração maior de pesquisadores na ciência do clima do que vendo impactos e vulnerabilidades, e a partir do momento que a gente lança um plano nacional de adaptação ou se engaja nesse processo, a gente está incentivando a conscientização sobre esse tema e indicando que isso é uma prioridade. O Plano Clima, o já anteriormente publicado, ele, no que se refere à adaptação, tinha duas recomendações, basicamente falando. Uma delas era a construção da capacidade de adaptação, e para isso falava sobre a geração de informações e condições para apoiar, que incluía o conhecimento dos impactos e a implementação de medidas de adaptação. Enfim, isso foi cumprido em alguma medida, então o próprio Fundo Clima financiou diversos projetos cujo foco principal era adaptação ou desenvolvimento resiliente. Sem dúvida nenhuma, o país está hoje muito mais capaz do que estava em 2008 para lidar com a questão, mas agora existe uma necessidade de estruturar as respostas do país. Então, não basta, e é um entendimento claro, fazer projetos pilotos de adaptação aqui e acolá, sem ter uma certeza, ou ao menos um critério, de que esse projeto selecionado, esse projeto escolhido, era a prioridade, ou era o que tinha maior custo-benefício, ou onde a gente verificava maior custo-efetividade. A gente começou esse trabalho no início desse ano. O GT Adaptação foi instalado no âmbito do Grupo Executivo da Comissão Interministerial de Mudança do Clima, sob a coordenação do MMA e MCTI, que, num primeiro momento, se lançaram aí para o mapeamento dos atores que a gente deveria envolver. O macroplanejamento traçado, enfim, é esse que está aqui. A gente, em 2013, se propôs a conhecer o problema, promover os debates técnicos a respeito de adaptação e avaliar os instrumentos de implementação e de gestão que seriam aplicáveis. Em 2014, a gente vai partir para a definição das medidas de adaptação propriamente dita. Isso inclui estabelecer critérios de priorização e elaborar a primeira versão do plano. Em 2015, que é o nosso deadline, a gente vai deixar reservado para os ritos processuais, que implica consulta pública, submissão ao GEX e submissão ao próprio SIM. Houve um primeiro debate ainda sobre a falta de informação para construir o plano, se não seria, por exemplo, melhor esperar que o MCTI estabelecesse o seu sistema de monitoramento de impactos para depois fazer o plano. E a conclusão a que chegamos é que não, que nós já temos informação para dar direcionamentos que construam um plano e que a falta de informação ela pode ser minimizada ou interpretada como uma medida de adaptação. Enfim, obter uma determinada informação pode ser uma primeira medida de adaptação. E, ao longo desse processo de construção do Plano Nacional, eu vou retomar isso depois, a gente quer conhecer essas lacunas e, entre todas as lacunas existentes, quais são as que a gente tem que atender prioritariamente. Descendo um pouco mais no detalhe, eu não vou me demorar nesse macroplanejamento, porque isso vai estar disponível depois. Nós dividimos o macroplanejamento em metas semestrais, e uma das primeiras entregas que a gente tinha previsto era a definição a respeito dos recortes setoriais que nos permitiriam tratar o tema, e é justamente essa primeira entrega que a gente agora busca validação com a academia. Para 2014,
retomando, a gente voltaria os nossos esforços para definição e discussão das medidas de adaptação, das opções de adaptação possíveis, e aqui estariam as metas semestrais a serem entregues, a serem cumpridas, sobretudo concentradas no primeiro semestre, porque no segundo semestre seria o esforço de minutar o plano. Então, na verdade, eu estou mostrando esse planejamento com algum detalhe para dar um entendimento que nós estamos correndo contra o tempo, né? E o tempo político, nesse caso, ele é diferente do tempo da academia. Nós temos um compromisso político de até 2015, enfim, é um compromisso que vai além do atual governo, entregar esse Plano Nacional de Adaptação. E a gente vai entregar o melhor plano de adaptação possível. Não é o melhor plano de adaptação, ou quer dizer, não é o plano de adaptação do ideal, mas é o melhor plano de adaptação dada a realidade que nós temos hoje. Enfim, 2015, os ritos processuais. Como trabalhar para construir esse plano, né? Então, a gente decidiu ou entendeu que para cada um dos temas levantados seria ideal reunir um time que pudesse contribuir com o processo e trazer os subsídios, um processo mais participativo possível, mas que envolvesse o setor privado, governo federal, estados, municípios, sociedade civil e academia convergindo nesse propósito. Eu quero passar um pouco com vocês nas atividades que a gente já fez. Então, em fevereiro, a gente teve a reunião de instalação desse GT Adaptação, que recebeu o mandato de construir o plano. E, a partir de então, a gente teve algumas reuniões de trabalho, e alguma delas já contando com a participação de membros da academia. Então, eu destaco a terceira reunião do GT, que aconteceu em abril, e que foi um seminário com os pesquisadores do painel brasileiro que apresentaram o que tinham do relatório de avaliação nacional para os gestores do governo federal. Também queria destacar, em maio, a gente teve uma discussão sobre eventos extremos com a participação do Senado, Semadem e do ano em que a professora Regina Valar esteve presente. E, por fim, em julho, a reunião de instalação da Força Tarefa Zona Costeira. É um grupo que se resolveu intitular como Força Tarefa e não como rede, entendendo que rede já é um lugar comum hoje, e que eles têm um propósito bastante definido, que é contribuir para esse componente do Plano Nacional de Adaptação, com um escopo dado e com um deadline estabelecido. A Força Tarefa Zona Costeira, eu acho que serve como exemplo da melhor relação que a gente desenvolveu com a academia até o presente momento. Nós temos duas redes estabelecidas, a Rede Água e essa Força Tarefa de Zona Costeira. A próxima a ser lançada é a Rede de Biodiversidade. E na Zona Costeira a gente teve uma oportunidade de apresentar o processo de construção do Plano Nacional para representantes da academia, no simpósio de vulnerabilidade costeira que aconteceu em Porto de Galinhas. E, a partir daquele momento, os representantes da academia, muitos dos quais pesquisadores do painel brasileiro e da Rede Clima, se engajaram no processo. Então, na reunião de instalação que aconteceu em Brasília, nós contamos com a participação de membros da academia. Eu diria que a comunidade científica era metade do público presente, com o apoio da subrede de Zona Costeira, da Rede Clima, que viabilizou a presença desse grupo lá, e é um modelo que a gente quer replicar para as outras redes tanto quanto possível, em que a gente consiga envolvê-los contribuindo para o processo. É o destaque que a gente tem positivo na agenda, e eu só queria citar como referência, porque é algo que merece, de fato, ser replicado. Em agosto, nós tivemos uma apresentação da regionalização dos cenários de mudanças globais do clima na América do Sul, conduzida pelo professor Marengo. E, em setembro, o nosso foco já foi se dedicar a conhecer algumas das metodologias aplicáveis, e oferecemos um curso em Brasília para conhecer a metodologia de adaptação baseada em ecossistemas.
Da 5ª reunião do grupo de trabalho, nós tivemos algumas definições bastante importantes. A primeira delas é que os esforços do GT seriam para elaborar um plano nacional de adaptação em oposição ao que seria uma estratégia nacional de adaptação. Entendendo que uma estratégia nacional se deteria no nível de diretrizes ou princípios para lidar com o tema e que a gente, de fato, tem conhecimento para ir além disso e que precisamos de mais do que isso, precisamos de mais do que orientações gerais. O Plano Nacional de Adaptação será um documento único, mas com recortes temáticos setoriais, e o horizonte temporal a ser estabelecido seria para cada um dos... seria diferente, ou poderia ser diferente para cada um desses recortes. É um processo permanentemente em construção, então se prevê a revisão desse Plano Nacional de Adaptação para cada 4 anos, e aí vale o alerta, né? Então, assim, existem muitas medidas de adaptação possíveis, existem muitas informações, lacunas de informações a serem preenchidas. O que esse Plano Nacional de Adaptação tem que endereçar é qual é a nossa prioridade para os próximos 4 anos. Então, não nos adianta uma lista de 50 medidas de adaptação possível para lidar com a zona costeira. Não, eu preciso de uma meia dúzia de medidas de adaptação possível ou para os próximos 4 anos e que efetivamente eu consiga dar início e implementar nesse período. E 4 anos depois, enfim, também com mais informação, com o sistema do MCTI pronto, com outras produções acadêmicas realizadas, a gente está num novo momento para repensar esse plano. A criação das redes ela não está vinculada necessariamente aos recortes que são propostos. Então, existe um determinado número de recortes temáticos propostos, mas pode haver o entendimento que determinada rede, que determinado tema não precisa de uma rede estabelecida. E eu vou dar como exemplo o tema de desastres naturais, para o qual a gente já teve uma reunião do GT dedicada especificamente, mas por entender que já tem muita coisa em andamento nessa questão. Enfim, existe um Plano Nacional de Defesa Civil, existe todo o esforço de fortalecimento do Senad e do Semadem, existe um plano que está em andamento e que atende em alguma medida ou em grande medida as nossas necessidades mais imediatas para a questão. Algumas diretrizes preliminares adotadas é que o trabalho do painel brasileiro ia ser usado como referência. A implementação do plano ela é gradativa e por fases, recuperando um pouco a ideia do que eu disse há pouco. Destacamos a importância da articulação federativa para a efetiva ação em adaptação, uma vez que o plano nacional ele tem um limite por ser nacional. O princípio da contaminação, então, o que a gente não é fazer a ideia não é fazer um plano self-contained, que acabe em si, mas que consiga contaminar outras políticas e outros programas já existentes, e o princípio do não arrependimento nas medidas adaptativas. Então, essa é a nossa solução para lidar com a incerteza que é inerente ao tema. Eu vou me dedicar agora a falar um pouco sobre como a gente enxerga, em primeira instância, obviamente, essa não é uma lista exaustiva, as formas pelas quais a academia pode contribuir com esse processo. Uma delas, eu já fiz menção, é a sistematização das informações disponíveis, e aí é melhorar a comunicação existente, é nos dizer como o conhecimento produzido pela rede deve virar política. Enfim, então, dado os resultados que vocês chegaram, qual é o tipo de política que eu tenho que adotar? E qual é a prioridade para isso? Porque, enfim, como eu disse, a gente não vai conseguir endereçar todas as questões nos próximos 4 anos. É preciso saber qual é a urgência de cada uma dessas questões, qual é a relevância dela e qual é o grau de não arrependimento também, retomando o princípio que a gente tinha. O outro é o acompanhamento do trabalho, o apoio desse trabalho e a validação do trabalho desenvolvido pelo GT e pelas redes. Então, é o que a gente está fazendo, é um processo que a gente quer começar aqui hoje, por exemplo, com relação aos recortes. Ao final da minha apresentação, a Getúlio Vargas vai apresentar os recortes a que chegou o governo federal, para que a academia diga se está fazendo sentido, se não está fazendo sentido, se a gente está sendo omisso em alguma parte ou está tendo uma sobreposição desnecessária em alguma outra agenda.
Então, esse tipo de validação ao longo de todo o processo, a gente entende que é importante, porque nos permite ajustar o curso no meio do caminho, e não chegar ao final, apresentar um plano pronto numa consulta pública e ter uma ou outra decisão questionada porque esse diálogo prévio não existiu. Então, mais importante do que a consulta pública que vai acontecer ao final do processo, a gente tem falado sobre uma construção participativa desse plano. E aqui acho que vale uma ressalva também. Eu fui inspirado por um colega. Eu não posso assegurar que nós vamos nos ajoelhar para a academia, porque é um plano político e ele não é necessariamente a visão científica puramente transcrita em plano. Mas nós estamos, sim, de braços abertos para receber essa contribuição. Então, para receber a contribuição da academia, o crédito é para o Guarani, dessa analogia, e ele é bastante verdadeiro. Porque, na verdade, o plano, o resultado que a gente vai ter no final, ele não é necessariamente uma versão puramente científica. É um plano político e que passa por processos políticos, de gestão, de prioridades, de convencimento, e que não necessariamente coincide com a percepção da academia ou da sociedade civil. O que a gente quer fazer é trazer essa visão para dentro do processo, para, tanto quanto possível, considerá-la e incorporá-la. A indicação das lacunas existentes. Então, tanto de dados e informação e da sua respectiva prioridade. Então, eu já falei sobre isso. Existem dados que faltando para completar o quebra-cabeça. Eu tenho escutado isso em todos os diálogos que eu tive com representantes da comunidade científica, mas de todos esses dados que estão faltando, quais são os mais importantes para serem atendidos? Em cada um dos setores, né? Então, qual é o dado mais relevante para a rede de zona costeira? Qual é o dado mais relevante para o pessoal da biodiversidade? O que é que eu posso e consigo fazer nos próximos anos? A gente não pretende esgotar todos os dados ou criar os sistemas que permitam fornecer todos esses dados em 4 anos. Seria uma falácia fazer uma afirmação dessa. Mas também não me adianta entregar uma lista de todos os dados e sistemas que eu tenho que entregar, porque naquela multidão de dados que estão faltando, eu preciso saber quais são os prioritários. Por fim, isso também já foi dito, até por representantes, aqui é o subsídio científico para a tomada de decisão. Então, a cenarização que já é construída, eu preciso de metodologias por exemplo, para indicador de vulnerabilidade. Hoje nós temos um estudo de indicador de vulnerabilidade para o Rio de Janeiro, tem um outro estudo de vulnerabilidade em Belém, e esses estudos não são comparáveis, porque usaram metodologias diferentes. A gente, por exemplo, nisso daqui, nesse esforço, a gente iniciou a costura de um acordo de cooperação técnica entre o INPE e a Fiocruz, para construir índice de vulnerabilidade que sirva ao plano nacional. Enfim, a fim de garantir a comparabilidade. Eu destaquei aqui também a análise de custo-efetividade, que a gente já percebe como um gap para a tomada de decisão. Então, dado o meu cardápio de medidas de adaptação ao final desse processo, qual delas é mais custo-efetiva? Como eu calculo isso? Enfim, de repente é uma resposta que pode vir da subrede de economia, né? E, enfim, aqui não faltam coisas a serem, que a academia pode nos fornecer. Eu acho que o importante ao longo desse processo, e obviamente isso merece uma conversa mais estruturada, é o governo, sinalizar que informação está me faltando para tomar decisão. E a academia julgar se consegue, se vale, se pode dar a informação que eu preciso. Porque, às vezes, acredito que, com alguma frequência, a academia pode estar pesquisando algo que não é necessariamente a nossa necessidade no momento. E aí eu acabo tomando decisões menos embasadas porque não tinha aquela informação.
Existem dúvidas ao longo desse processo, né? Então, eu listei aqui algumas das perguntas que já ocorreram no âmbito do grupo. Uma delas é como obter uma análise de vulnerabilidade de forma regular e sistêmica. Então, eu posso fazer um mapa de vulnerabilidade do país hoje, mas eu preciso de um outro mapa daqui a 4 anos, para, de repente, comparar se eu consegui ou não reduzir a vulnerabilidade do país. E depois, 4 anos, enfim. Sendo esse o caso, qual seria o órgão ou instituto que assumiria essa responsabilidade? Ou que precisa, enfim, eu preciso criar um novo órgão para isso, um novo instituto, ou me basta reforçar um dos institutos que já existem, fortalecer o instituto para ter essa resposta? Quais são as principais lacunas que o PNA pode apontar? Porque existe uma preocupação com a adicionalidade do esforço aqui agora, enfim. Não dá para dizer que o Brasil não fez nada em termos de adaptação, né? Na última década, a gente teve milhões de pessoas que saíram da pobreza, o crescimento da classe média, e isso, sem dúvida nenhuma, reduziu a vulnerabilidade do país. Então, eu poderia, ok, vamos continuar fazendo o que estamos fazendo, que estamos nos adaptando. Não necessariamente, né? A ideia desse plano é buscar adicionalidade, enfim, lacunas de ação que ainda não foram adotadas. Quais devem ser as prioridades do PNA? Vocês me ouviram falar sobre prioridade aqui o tempo inteiro, então eu preciso de um critério para estabelecer as prioridades e apontar essas prioridades. Não dá para fazer tudo, não dá para ter 30 prioridades, 50 prioridades. Tentar priorizar 50 coisas é a fórmula para a inação. E não é exatamente isso que a gente espera do plano. E que programas, ações o PNA pode promover? Porque a gente tem um entendimento que para algumas coisas não é preciso reinventar a roda, né? Existem instrumentos estabelecidos que, se estivessem sendo utilizados com a seriedade devida ou com a atenção devida, já reduziriam a vulnerabilidade e a exposição. Então, o professor mencionou hoje sobre a discussão acerca do plano diretor de São Paulo, e o plano diretor é um instrumento que pode diminuir a exposição de determinados grupos aos eventos extremos. E a gente tem que contaminar esse processo, né? Quando eu digo contaminação das políticas e processos existentes, é isso que eu estou querendo dizer. É fazer as pessoas que lidam com o plano diretor pensarem também em como se adaptar. Tá certo? Por fim, a gente tem uma discussão do que deve ser um plano de adaptação nacional, considerando que podem existir planos estaduais e municipais. Então, acho que muito dificilmente um plano nacional vai dizer qual é a praia que deve ser engordada, né? Ou fazer um zoneamento territorial dentro de um município. Não faz sentido, isso não cabe dentro de um plano nacional. E esse alerta eu quis passar, porque nessa contribuição da academia, é importante que a gente tenha isso em mente. O que a gente está discutindo, nesse momento, é um plano nacional. Então, a gente está discutindo medidas e diretrizes que são passíveis de serem atendidas pelo governo federal. Eu espero, sinceramente, uma participação proativa da academia nesse processo, em cada uma das redes. Como eu disse, contribuindo na medida das possibilidades de vocês ao longo desses próximos 2 anos. Eu deixo aqui, por fim, o site do GT Adaptação, está ali embaixo, que é onde a gente tem colocado, sem restrições, a memória de todas as reuniões do GT, lista de participantes e as apresentações. Então, é uma forma de controle não só da sociedade civil, mas também de a academia acompanhar o que está acontecendo, qual é o foco da discussão. O e-mail dos 2 técnicos envolvidos. A diretora que acompanha essa discussão, ou que lidera essa discussão, é a Karen Kopp. Eu imagino que ela seja muito mais conhecida de vocês do que eu. E eu repito o que disse o secretário, nós estamos abertos no Ministério a qualquer hora para receber as contribuições e para receber o apoio de vocês na elaboração desse plano nacional. Eu quero, sem mais delongas, passar a palavra
para o pessoal da Fundação Getúlio Vargas, porque eu acho que o mais importante do dia de hoje é a gente dar início ao processo de validação dessas redes, porque tendo esse processo iniciado e as redes definidas, isso me dá mais eu tenho uma carta branca para continuar o processo, fomentar as redes que ainda estão por ser fomentadas e estabelecer as discussões, convidar os atores necessários. Okay. Muito obrigado pela atenção de vocês. E muito obrigado mesmo por estarem aqui até essa hora. Acho que isso merece todo o aplauso. Obrigado.